Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Chegamos na lição de número 2, do qual tema a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Que Deus em Cristo possa abençoar você de maneira especial e que o seu Espírito Santo possa atuar na sua vida, na sua casa, de sua família, e que possa, através da sua palavra, transformar a sua vida e de todos aqueles que o cercam. Aqui, nesse magnífico temática, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, ela também estava atuando desde o princípio pela presciência de Deus no plano da redenção para o ser humano. Aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 31, que é a base do texto áureo, que nos traz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, em Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou seja, na atuação do Espírito Santo ali na igreja primitiva. E diante dessa temática, o que podemos perceber e questionar? O Espírito Santo, ele também atua na igreja atual, atua na igreja no meio da pandemia. Como é a atuação do Espírito Santo nos nossos dias? Esse e outros questionamentos vamos estar esclarecendo no decorrer dessa lição. Venha conosco para estarmos estudando a poderosa palavra do Senhor. O tópico de número 1 nos fala a respeito do Espírito Santo como promessa. Que promessa era essa? E aqui no item 1 trata a respeito da promessa messiânica. Aqui a promessa messiânica não está falando a respeito do Espírito Santo propriamente dito, mas está do Messias, do Salvador, de Cristo, mas ele está completamente interligada, porque o nascimento de Cristo, o próprio anjo anunciou ali para Maria que seria uma obra do Redentor, uma obra do Espírito Santo a sua concepção, ou seja, ele desde os prenúncios da anunciação, da vinda do Messias, do Salvador, houve também exatamente a atuação do Espírito Santo nesse projeto de salvação, no plano de salvação, de redenção para a humanidade. Ou seja, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas desde o Antigo Testamento. Os profetas anunciaram ali que ia nascer o Messias, e essa atuação do Messias, o seu surgimento ocorreu por obra do Espírito Santo de Deus. E vamos ver lá no Antigo Testamento como era que ele atuava. Como falamos o seguinte: o Espírito Santo, ele tem atributos que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os tempos, no passado, no presente, e também está no futuro, porque ele é atemporal, ele não está sujeito ao tempo. Ele é o que é e o que há de vir, porque é a terceira pessoa da Trindade. Como era a manifestação no Antigo Testamento? Era manifestado para as pessoas, era feito de múltiplas tarefas, de múltiplas manifestações, desde a capacitação para as pessoas profetizar. O Espírito do Senhor se apoderava das pessoas profetizavam, e era utilizado para uns utilizavam para ter revelações, profecias, milagre, aptidões individuais, capacitações profissionais, artísticas, músicas, governar, atividades políticas e militares. De diversas formas, o Espírito de Deus ele atuava. Por exemplo, Davi, quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele e não se apartou mais da sua vida. Estava ali. E você vê os juízes que Deus, o Espírito Santo apoderou daqueles juízes e eles governaram. Ou seja, ele atuava de muita maneira. Ali para a construção dos utensílios da arca e ali daqueles mobiliários, o Senhor, através do seu Espírito, capacitou as pessoas para fazer conforme e aprovir conforme a sua vontade. A promessa do Consolador. Aqui
aqui o próprio Jesus, ele fala, ele esclarece que o Consolador, em João 16, que para ele vir, Jesus ele teria que partir, teria que subir. Ou seja, essa era uma promessa que para o seu cumprimento estava vinculado à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ele precisava subir os céus para que o Redentor, um outro Consolador, a vinda do Consolador, ele se concretizasse. O tópico de número 2 nos trata aqui a respeito do Espírito Santo consola e ensina. Vamos começar aqui pelo o Consolador. Como é que é a atuação dele? Aqui o nosso autor traz até a questão do termo grego, que significa que defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Ou seja, ele traz exatamente esse gama de significado, de importância, de como é realmente a atuação como consolador. É aquele que está próximo, aquele que ajuda, ele está ali ao lado. O Senhor disse que ia mandar um novo consolador. Então é o seguinte, para ajudar, para consolar, para que tivesse realmente próximo, ele age como advogado, intercedendo por cada um de nós. Então está associado exatamente como consolador, apresentado aqui a pessoa do Evangelho de Cristo, aponta exatamente para isso. É Ele que nos ajuda, Ele que nos consola, mesmo mediante as aflições, as angústias que temos. O Espírito Santo é o consolador que nos dá força para vencer os obstáculos existentes. O ensinador. O Espírito Santo, ele é onisciente, ou seja, ele tem todo o saber e de maneira infinita. Se ele tem todo o saber de maneira infinita, é bem certo que é o seguinte, ele, e somente ele, tem a capacidade de nos instruir, de capacitar de maneira especial. E o ensino também é parte da atuação do Espírito Santo do Senhor. O seu discípulo, o seguinte, quando ele estava ali, Jesus falou para ele que tinha muitas coisas que ele ia transmitir para os discípulos, só que eles não estavam preparados, porque até que viesse o Espírito do Senhor sobre eles, para que eles pudessem realmente suportar a mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo, o seguinte, ele que nos ensina a entender, a compreender as Escrituras Sagradas para a evangelização, para a edificação de nossas vidas, para nos exortar, para nos ensinar, para que possamos estar aprimorados nossas vidas nos caminhos que conduz à salvação. E como ajudador. O ajudador, o Espírito Santo, o seguinte, ele nos ajuda a vencer os obstáculos. Ele nos faz lembrar aquilo que nós lemos, ele faz entender as Escrituras, ele conhece a nossa ajuda, as nossas fraquezas, ele conhece aquilo que somos falhos. Às vezes você não conseguiu vencer determinadas coisas, mas você pode pedir ajuda ao Espírito Santo, porque ele consegue ajudar, ele pode ajudar, ele tem a capacidade de ajudar, ele pode fazer isso por mim, por você, por todos nós. O Espírito Santo, ele tem essa habilidade, essa capacidade infinita de ajudar. E aqui ele ajuda em todas as nossas fraquezas. Isso faz lembrar realmente de tudo aquilo que tem dito. E aqui tem uma ressalva, que tanto na questão das Escrituras, o Espírito Santo, ele aqui isso não desobriga a nós lermos, meditarmos as Escrituras do Senhor, porque ele nos faz lembrar, mas é necessário também que fazemos a nossa parte. E também, de igual modo, nas questões que estão relacionadas às atividades cotidianas que nós fazemos. O Senhor ele pode fazer-nos lembrar de um conteúdo que de repente a gente esqueceu, mas a gente pediu a ajuda do Senhor, que, ó Senhor, eu li isso aqui, me ajude na prova a lembrar daquilo que eu tenho que fazer. O Senhor ajuda, mas não é, se a pessoa não se esforçou, não fez nada, o Senhor não vai fazer isso não, porque ele não é injusto, porque ele é o Senhor justo.
Vamos aqui no nosso tópico de número 3, nos diz a respeito do o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Isso porque a salvação está disposta para todos. Como Jesus disse para Nicodemos, disse, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E precisa ser convencido e persuadido o mundo, a humanidade. E quem é que faz esse trabalho? Quem faz é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como se fala, está escrito lá em João 16, no versículo 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento do pecado é o Espírito que torna as pessoas conscientes dos seus atos de miseráveis, que é exato isso, a necessidade espiritual. O ser humano, é o seguinte, uma vez que ele caiu, ele necessita estar de pé na presença do Senhor. E esse estar de pé é exatamente ele ter agora, ele reviver espiritualmente, ele voltar a ter harmonia, comunhão com Deus. E o Espírito Santo é que convence o homem da miséria espiritual que ele está, para que ele venha e reconheça Cristo como o único e suficiente e eterno Salvador para a sua vida. Também o Espírito Santo, ele convence o mundo da justiça. Ou seja, ele convence que justiça é essa? Exatamente a justiça de Cristo. Porque Cristo, a justiça do Senhor Jesus, é uma justiça impecável, uma justiça grandiosa, uma justiça que não tem erro, uma justiça que dá a cada um que lhe é devido, uma justiça plena. E o Espírito Santo é que convence exatamente aqui o mundo da justiça de Cristo, que em Cristo somos justificados. É Ele que convence exatamente, porque é por meio do Espírito Santo que chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. E exatamente essa salvação pela graça de Deus, porque pela graça é que somos salvos. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado, nosso mediador, o nosso caminho para a salvação é único e exclusivamente a Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E o Espírito Santo é que convence exatamente o ser humano, o mundo da justiça. É a maneira que ele age também nos nossos dias de maneira significativa e plena nesse sentido. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. O Espírito Santo também convence do pecado, quando nós falamos da justiça e do juízo. O Espírito convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de um julgamento. Mas que julgamento é esse? Que julgamento é esse? Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e também Satanás, que foi vencido por Cristo Jesus. Esse realmente é a questão do julgamento. E aqui temos certeza que tem um julgamento divino, um julgamento pleno. Mas aqui o Espírito Santo convence da maneira que a pessoa vem de maneira espontânea, porque o Senhor diz que está à porta e bate. Se alguém abrir o seu coração para receber o Espírito Santo, para ouvir a voz do Senhor, o Senhor o convence, o apresenta para ele para que de maneira voluntária. Ele não é invasor, mas é de maneira, se a pessoa der lugar, se a pessoa der ouvido ao Espírito Santo, ele será convencido do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus em Cristo abençoe você de maneira especial, a sua vida, a de sua família, e que o Espírito Santo do Senhor possa agir na sua vida de maneira grandiosa e que possa trilhar o teu caminho para a salvação e para crescimento de fé em fé para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e até a próxima.